Fala meus queridos, já tem um tempo que eu não apareço por aqui e por isso no vídeo de hoje eu vou lançar aqui várias questões que caíram no Enem dos últimos anos. Mas não é qualquer questão, são questões de estatística. Mas o que é estatística? Vou contar aqui uma historinha para vocês que eu garanto que vai expressar bem o que é esse tema. Senta que lá vem a história. Em um certo momento na superfície do planeta Terra, um certo garotinho chamado Francis não conseguia pronunciar a letra R em suas palavras. A pronúncia da palavra trabalho para ele era tabalho, da palavra treta era teta. E certa vez sua amiga Carol, cujo apelido era K, estava muito triste. Então o que Francis perguntou para ela? Estatística? Vai tomar no c... essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Mano, essa deve ser a piada mais horrível que vocês já devem ter ouvido. Por isso eu sugiro que vocês deletem da memória de vocês, porque é uma porcaria mesmo. Bom, mas agora é sério, de verdade, vamos começar a resolver as questões de estatística que caíram aí nos últimos anos no Enem. Bom, essa questão que eu vou ler agora caiu no Enem de 2017 e sem sombra de dúvidas foi uma das questões do Enem mais fáceis que eu já vi. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando ao longo de um intervalo definido de tempo a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Então aí vocês podem ver o gráfico, né? No eixo horizontal temos aí o tempo medido em minutos e no eixo vertical temos a velocidade. Bom, o comando da questão diz o seguinte: quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Pois bem, essa questão fala sobre os engarrafamentos, problema que quase a gente não tem aqui no Brasil. E o comando da questão nos pede o tempo que o veículo citado no gráfico fica em repouso, ou seja, o tempo em que o veículo fica parado. Se analisarmos o gráfico, vamos perceber que o eixo da vertical é o que nos dá a velocidade do veículo e o horizontal é o que nos indica o tempo. E se observarmos bem, entre os instantes 6 minutos e 8 minutos, o veículo está com velocidade zero. Portanto, de 6 a 8 minutos o automóvel está parado. Então podemos concluir que o veículo ficou 2 minutos parado. Então a alternativa correta é a letra C, de curtir. Curtir o que mesmo? A porcaria do vídeo, pelo amor de Deus. Bom, vamos para a próxima questão. Eu vou pedir aqui que o editor coloque aí na telinha de vocês. No caso, o editor sou eu mesmo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Essa questão caiu no Enem de 2016, ano que teve as Olimpíadas aqui no Brasil. Olimpíadas essa que deixou um legado maravilhoso para a população brasileira. E questão essa que fala sobre a prática do segundo maior esporte praticado aqui no Brasil, que é o voleibol. Então, sem muita enrolação, vamos para a leitura da questão. Uma partida de voleibol entre o Brasil e a Itália foi decidida em 5 sets. As pontuações do jogo estão descritas na tabela. Então, se você observar a tabela aí, temos Brasil na primeira linha, Itália na segunda e os 5 sets realizados nessa partida. O comando da questão diz o seguinte: nessa partida, a mediana dos pontos obtido por set pelo time da Itália foi igual a... Já vou começar com uma dica bombástica para você que vai fazer o Enem. Você precisa saber o que é mediana para você não ter uma nota mediana. Isso é uma piada bem gostosa. Mano, eu sei que essa foi horrível. Tirando o trocadilho super horrível, isso que eu falei é verdade. Nas últimas provas do Enem tem caído bastante mediana. E a primeira coisa que você vai fazer para tirar a mediana de alguma sequência de números é colocá-los em ordem crescente ou decrescente. Eu, particularmente, como gosto de ver as coisas crescerem, vou colocar em ordem crescente. Então, observando a pontuação da Itália nesses 5 sets, esses valores em ordem crescente vão ser 16,
16 novamente, 20, 26 e 27. Então eu coloquei esses valores aqui no quadro, beleza? E agora como é que eu vou determinar a mediana? A mediana é o valor que está no meio, né? Então se eu for cortar aqui as extremidades, eu vou perceber que o valor que está no meio é o 20. Portanto, 20 é a mediana da pontuação do time da Itália. Portanto, a alternativa correta dessa questão é a letra B, de nós é bom, mas não é bombom. Eu sei que você está com uma pulga atrás da orelha e deve estar se perguntando, mas Patrick, se sobrar 2 números no meio? Então, para tirar essa pulga atrás da sua orelha, eu vou responder uma outra questão do Enem, na qual vão sobrar 2 valores no meio, e não um como sobrou nessa questão aí. Essa outra questão caiu no Enem de 2017, mais conhecido como ano passado. Então, sem muita enrolação, vamos para a leitura da questão. O gráfico apresenta a taxa de desemprego para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Então você pode observar aí a taxa de desemprego entre os períodos de março de 2008 até abril de 2009. O comando da questão diz o seguinte: a mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de... Pois bem, o comando da questão pede a mediana da taxa de desemprego, que no gráfico são aquelas bolinhas, cuja a primeira é 8,6 e a última é 8,9. Entretanto, se você observar o gráfico, você vai perceber que essas taxas não estão em ordem crescente nem em ordem decrescente. E por isso iremos colocar na ordem crescente. E se vocês quiserem colocar na ordem decrescente, o resultado final vai ser o mesmo, tá? Mas como sou eu que estou resolvendo essa porcaria, eu coloco na ordem que eu bem entender. No caso, na ordem crescente. Então, observando o gráfico, vocês podem ver que a sequência da taxa de desemprego em ordem crescente vai ser 6,8, 7,5, 7,6, depois outro 7,6, 7,7, 7,9, depois outro 7,9, 8,1, 8,2, 8,5, depois outro 8,5, 8,6, 8,9 e por último 9,0. Pois bem, eu coloquei aí na tela de vocês essa sequência que eu acabei de citar e a gente vai verificar quem é que está no meio dela. Bom, se você contar a quantidade de elementos que tem nessa sequência, você vai perceber que tem 14. Beleza. Toda vez que a sequência tiver uma quantidade par de elementos, significa que vão sobrar 2 no meio. Então, se eu cortar as extremidades, vão sobrar 2 valores no meio. São eles 7,9 e 8,1. O que eu vou fazer com esses 2 valores que sobrarem no meio? Eu vou somá-los, que vai dar 16,0, e dividir por 2, que dá 8. Portanto, toda vez que sobrar 2 valores no meio da sequência, a mediana vai ser a soma desses 2 valores dividido para 2, sempre para 2, beleza? Portanto, a resposta correta dessa questão é a letra B, de bora para a próxima questão de mediana. Essa questão que eu vou ler agora para vocês caiu no Enem de 2016, então sem muita enrolação, vamos para a leitura da questão. Uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ela tem de digitar 8 textos. A quantidade de erros dessa pessoa em cada um dos textos digitados é dada na tabela. Então, se você observar aí, galera, olha só. No texto 1, essa pessoa teve 2 erros. No texto 2, essa pessoa teve 0 erros. No texto 3, ela teve 2 erros. No texto 4, ela teve 2 erros. No texto 5, ela teve
6 erros, no texto 6 ela teve 3 erros, no texto 7, 4 e no texto 8 teve 5 erros. Nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros. A mediana dos números de erros cometidos por essa pessoa é igual a... Bom, então vamos resolver logo essa porcaria, porque essas questões já estão muito fáceis, já estou perdendo minha paciência. Então vamos lá. Pois bem, colocando os números de erros em ordem crescente, teremos a seguinte sequência: 0, 2, 2, 2, 3, 4, 5 e por último 6. Puta que pariu, ficou parecendo com voz de robô, velho, eu falando agora. Bom, os valores que eu acabei de citar estão aí na sua tela, beleza? Já em ordem crescente. E agora vamos verificar quem são os dois valores que estão no meio. Eu falo dois valores porque, como é uma sequência que possui uma quantidade par de elementos, são 8 textos, então são 8 elementos, então vai sobrar 2 valores no meio. Então, se eu separo as extremidades dessa sequência, vai sobrar o 2 e o 3 ali no meio da sequência. Sobrando o 2 e o 3, o que eu faço depois para saber a mediana? Soma esses dois valores e divide por 2. Sempre soma e divide por 2. Como sobrou o 2 e o 3, 2 mais 3 dá 5. 5 dividido para 2 dá 2,5. Portanto, a alternativa correta dessa questão é a letra B, de biscoito, ou B, de bolacha. Bom, se vocês estão prestando atenção no vídeo, vocês estão percebendo que a maioria dessas questões aí envolve gráficos, né? Então a gente vai continuar nessa pegada, beleza? E a próxima questão caiu no Enem de 2015. E sem muita enrolação, vamos para a leitura da questão. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. Então, se você observar aí, galera, esse gráfico, no eixo horizontal nós temos a idade dos entrevistados e no eixo vertical nós temos a quantidade de pessoas com essa idade. Então, tem 21 pessoas com 9 anos, 15 pessoas com 12 anos e 12 pessoas com 18 anos. Aí o comando da questão diz: qual a moda das idades em anos dos entrevistados? Galera, o que é moda? É o conjunto de todos os tecidos, costureiros e como a maioria das pessoas se vestem. Não é isso. Moda não é isso para a estatística. Para a matemática, moda é o número que mais se repete na sequência. Então, no gráfico, você pode verificar que existem mais alunos com 9 anos. Então, essa é a maioria. Existem 21 alunos com essa idade. Portanto, a alternativa correta é a letra A, de astronauta. Inclusive, você já percebeu que quando você está no ensino infantil, a maioria dos seus coleguinhas querem ser astronautas? Vai aí uma pergunta para a sua reflexão. Quantos desses seus coleguinhas viraram astronautas? Isolados! É uma boa reflexão. Então, galera, por hoje é isso. Se você quiser mais vídeo como esse, inscreva-se no canal, mostre para os seus colegas, curta o vídeo, enfim, compartilhe e cola com a gente.